Oi, oi. Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Meus queridos, estamos gratos a Deus por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede. Grato a Deus por esse trabalho, na doce presença do Senhor Jesus Cristo. Grato a Deus pela confiança no pastor Álvaro de nos dar esta oportunidade para trazermos uma palavra. Serei breve, porque temos outros companheiros na nossa retaguarda que também terão oportunidade. Quero ler aqui um versículo na palavra do Senhor, que encontra-se no livro do profeta Isaías. Os amados desejarem acompanhar. Isaías, no seu capítulo 37. Glória a Deus. Exaltado é o nome do Senhor Jesus para sempre. 37 de Isaías, no capítulo 4, no versículo 4, que nos diz: porventura o Senhor teu Deus terá ouvido as palavras de Rabsaque, a quem enviou o rei da Síria, seu amo, para afrontar o Deus vivo e para o vituperar com as palavras que o Senhor teu Deus ouviu. Portanto, faze oração pelo resto que ficou. Amém, queridos? Amados, eu estava meditando nesta passagem bíblica e vendo aí um grande desafio para o rei Ezequias, que agora estava tendo, acredito eu, uma das suas maiores afrontas no seu reinado, aonde o rei que manda o desafio para que ele se rendesse. O rei da Síria queria que ele se rendesse, porque este rei ele vinha varrendo todo o território. Os países vizinhos, Judá já tinha ali também sido conquistado, e as cidades de Judá tinham sido conquistadas, e agora ele manda um mensageiro para falar para o rei Ezequias que ele se rendesse. Porém, o rei Ezequias, um homem temente a Deus, um homem que buscava a Deus e que sabia que aonde ele estava tinha o profeta de Deus. Então ele entra no templo rasgando as suas vestes, se humilhando diante do Senhor, e manda mensageiros a Isaías. E ele pede para que Isaías fizesse oração pelo resto que havia ficado. Irmãos, todos nós aqui sabemos que é muito difícil trabalhar com os restos das coisas. Os cozinheiros acreditam que não gostam de trabalhar com o resto das coisas. As costureiras não gostam de trabalhar com os restos de panos. Sempre dá trabalho. E assim, na área de construção, e acredito eu que todas as áreas. Mas o pedido aqui a Isaías era que Isaías clamasse a Deus e fizesse oração pelo resto que havia ficado. Porque Ezequias acreditava que a oração sendo feita, e esta oração ia ser feita ao Deus dos céus, e é o Deus que sabe trabalhar com os restos das coisas. Eu não sei como você chegou aqui, eu não sei como você adentrou, como você veio, o que veio pensando, o que você está sentindo, mas você tem olhado a sua trajetória e tem visto como os seus dias finais, como um resto, quem sabe o resto do seu ministério, o resto da sua trajetória, que você disse: por aqui eu paro, nesses poucos dias não dá. Nesta noite fique sabendo
que eu vou lhe entregar nesta noite nas mãos do Deus que sabe trabalhar com os restos das coisas que existem aqui nesta terra. E o nome dele será glorificado em sua vida. Quem não lembra, estava até comentando ali atrás, quem nos abordou foi até o evangelista irmão Antônio, ali do Florestal. E ele, quando estava cantando o hino a respeito de Gideão, irmãos, eram 32 mil chamados por Gideão, 22 foi embora só na primeira pancada, os covardes voltaram, 10 desce para o ribeiro, e naqueles 10 mil ainda foram embora 9.700 homens, e Deus mostrando para Israel: eu não quero a multidão que você quer trabalhar, eu vou trabalhar com o resto, e vou dar vitória a Israel. Glória seja dada ao nome do Senhor. Gideão se espantou, irmão, porque Gideão era um homem acostumado com guerra, era um homem que sabia de estratégia de guerra, porém, o Deus dos céus, ele sempre tem a estratégia melhor, e Deus tem a estratégia melhor para você nesta noite. Se desarme, como diz o nosso pastor presidente, e deixe Deus trabalhar por você. Aquilo que você está vendo impossível, o nosso Deus, ele fará possível. Ele vai continuar quebrando as portas de bronze, despedaçando os ferrolhos de ferro. Ele vai queimar carro no fogo, ele vai cortar a lança, vai cortar o arco, vai quebrar o braço do forte, e o nome do Senhor será glorificado na sua vida. Glória seja dada ao nome do Senhor. Porque não se lembrar, irmão, da viúva de Zarepta? Aquela mulher, ela saiu ao campo, juntamente, irmão, com o seu filho, somente para ajuntar uns cavacos. Era tão pouco que ela tinha em casa, irmão, que uns cavacos, não era madeira, não era tronco de madeira que ela foi buscar, eram cavacos, era restos, era casca de pau. Mas só que quando ela vai chegando em casa, Deus a surpreende com a presença do seu profeta, oh glória, trazendo para ela uma providência que ela jamais imaginava que ia acontecer. Era improvável, pelo que o quadro que eles estavam vivendo naquela época, naquele tempo de seca, queridos. Mas Deus, e para Deus não tem seca, não tem terra molhada, não tem seja o que for, Ele continua sendo Deus em cima nos céus, aqui na terra e embaixo da terra, debaixo das águas. A sua identidade não tem quem roube, não tem quem mude, não tem quem tire. Então Ele continuará sendo Deus na tua vida, na minha vida, nas nossas vidas, igreja. E Deus surpreende aquela mulher. Aleluia, Deus vai surpreender a você. Deus vai trazer da onde você não imagina. Eu não vou dizer nesta noite, como alguns gostam de dizer, que eu não concordo. Tem algumas pessoas que dizem assim: Deus vai tirar de quem tem para dar a quem não tem. Eu não concordo, porque o nosso Deus, Ele não é ladrão. Ele não vai tirar de ninguém, porque Ele é quem cria. Ele cria onde não existe nada. Aonde é o improvável, Ele cria. Então Ele não precisa de tirar de governador, de tirar de prefeito, de tirar de presidente. Não, porque Ele é o supremo governador, Ele é o supremo presidente. Ele cria as coisas que não existem. Aleluia! Então aquela mulher é surpreendida com aquela presença. E aquela mulher ficou assim atônita. O homem de Deus pede a ela água, e ela vai buscar água. E o Senhor agora pede comida, e ela confessa como era que estava a sua condição. Glória a Deus. E aquele homem diz o quê? Faça primeiro. Faça primeiro. Faça primeiro. Faça primeiro para mim. A mulher aceitou o desafio, glória a Deus. Entrou para casa, bate a massa, faz o bolo e traz ao homem de Deus. E agora o homem de Deus diz o quê? Porque ela trouxe o resto. Era o resto, irmão. Era o resto. Era o resto do que ela tinha em casa. Era o resto. O homem de Deus apresenta aos céus
aleluia, aquele resto, e diz assim: olha, a partir de hoje não vai faltar a farinha na panela e nem o azeite na botija, até o dia que o Senhor Deus mande chuva sobre a terra. Era o resto. Eu não sei qual é o resto que você está vendo, o resto de dias da assinatura que foi dada naquele aviso prévio, mas Deus está dizendo: eu estou entrando na causa. Ei, é o resto que você está vendo. Deus vai tomar providência, porque tem quem esteja orando por esse resto. Então Ezequias sabia quem estava pedindo a oração. Faça a oração pelo resto. E quando você vai, para nós terminarmos por causa do horário, para o versículo 31 desse mesmo capítulo, diz assim: e que escapou da casa de Judá e ficou de resto, tornará a lançar raízes para baixo e dará fruto para cima. Ei, é o resto. Vai cheirar as raízes, vai cheirar as águas, oh glória, e vai voltar a florescer. O seu ministério vai florescer, o seu louvor vai florescer, a pregação vai florescer, as línguas estranhas serão florescidas, porque as raízes que alguém está vendo como resto e dizendo: agora acabou. Agora acabou, não dá mais para ela, não dá mais para ele, não dá, acabou. Não acabou. Você tem um Deus. Você tem um Deus. Você tem um Deus. Você tem Deus na sua vida. Você tem Deus. Você aceitou a Jesus como o único suficiente Salvador da sua vida, e Ele não quer você derrotado. Se fosse para te ver derrotado, Ele teria deixado você servindo ao adversário, mas Ele lhe trouxe para cá, para lhe mostrar o que é um homem vitorioso, para lhe mostrar o que é uma mulher vitoriosa, o que é um rapaz vitorioso, o que é uma moça vitoriosa, porque Ele é o Deus que vence as batalhas. Nesta batalha não tereis que pelejar, parai e estáis em pé. E vede, você vai ver o livramento que Deus dará, será grande. E todos vão dizer assim: só o Senhor poderia fazer isso por ela, só o Senhor poderia fazer isso por ele. E que Deus continue nos abençoando, em nome de Jesus, amém.